O relato secreto da revelação, que Jesus falou em conversa com Judas Iscariotes, durante uma semana, 3 dias antes de que ele celebrasse a Páscoa. O ministério terrestre de Jesus. Quando Jesus apareceu na terra, ele executou milagres e grandes maravilhas para a salvação da humanidade, e desde então alguns caminharam de maneira reta, enquanto outros participaram de transgressões, e os 12 discípulos foram chamados. Ele começou a falar com eles sobre os mistérios de além-mundo e o que aconteceria no fim. Frequentemente ele não aparecia aos seus discípulos como ele mesmo, mas ele se achava entre eles como uma criança. A oração de ação de graças, ou Eucaristia. Um dia Jesus estava com seus discípulos na Judéia, e ele os encontrou, reunidos e sentados em atitude piedosa. Quando ele se aproximou, seus discípulos, reunidos e sentados, ofereceram uma oração de ação de graças. Sobre o pão, ele riu. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, por que estás rindo de nossa oração de ação de graças? Nós fizemos o que é certo. Ele respondendo disse-lhes: Eu não estou rindo de vocês. Vocês não estão fazendo isto devido às suas próprias vontades, mas sim porque é através disto que seu Deus será louvado. Eles disseram: Mestre, tu és o Filho de nosso Deus. Jesus disse-lhes: Como vocês me conhecem, verdadeiramente eu digo a vocês, nenhum membro da geração das pessoas que estão entre vocês me conhecerá. Os discípulos se zangam. Quando seus discípulos ouviram isto, começaram a ficar bravos e enfurecidos, e começaram a blasfemar contra Jesus em seus corações. Quando Jesus observou a falta de entendimento deles, ele disse-lhes: Por que esta agitação os enfureceu? Seu Deus, que está dentro de vocês, e provocou a fúria dentro de suas almas. Deixe qualquer um de vocês, que seja bastante forte entre os seres humanos, manifestar o humano perfeito, e se levante ante minha face. Todos eles disseram: Nós temos a força. Mas seus espíritos não ousaram ficar de pé ante Jesus, com exceção de Judas Iscariotes. Ele foi capaz de levantar-se ante Jesus, mas não pôde olhá-lo nos olhos, e Judas virou sua face. Judas disse-lhe: Eu sei quem tu és e de onde vieste. Tu és do reino imortal de Barbelo, e eu não sou merecedor de proferir o nome daquele que te enviou. Jesus fala com Judas particularmente, sabendo que Judas estava refletindo sobre algo que era exaltado. Jesus disse-lhe: Afaste-se dos outros e eu lhe contarei os mistérios do reino. É possível você alcançá-lo, mas você sofrerá muito, pois outra pessoa o substituirá para que os 12 discípulos possam vir novamente a se realizar com seu Deus. Judas disse-lhe: Quando tu me contarás estas coisas, e quando virá o grande dia de luz amanhecer para a geração? Mas quando ele disse isto, Jesus o deixou. Jesus aparece novamente para seus discípulos. Na manhã seguinte, depois do que aconteceu, Jesus apareceu para seus discípulos novamente. Eles lhe disseram: Mestre, para onde foste e o que fizeste quando tu nos deixaste? Jesus disse-lhes: Eu fui para uma outra geração grande e santa. Seus discípulos lhe disseram: Senhor, o que é a grande geração, que é superior a nós e mais santa que nós, que não está agora nestes reinos? Quando Jesus ouviu isto, ele riu e disse-lhes: Por que vocês estão pensando em seus corações,
na geração forte e santa. Verdadeiramente eu digo a vocês que ninguém nascido deste éon verá essa geração, e nenhuma hoste angelical das estrelas regerá aquela geração, e nenhuma pessoa de nascimento mortal pode se associar com ela, porque aquela geração não vem de que se tornou. A geração das pessoas dentre vocês é proveniente da geração da humanidade, poder, o qual, os outros poderes pelo qual vocês regem. Quando seus discípulos ouviram isto, ficaram preocupados em espírito. Não puderam dizer uma só palavra. Num outro dia apareceu-lhes Jesus. Eles disseram a ele: Mestre, nós vimos em uma visão, porque tivemos grandes sonhos, noite. Ele disse: Por que têm vocês, quando vocês foram se esconder? Os discípulos veem o templo e discutem o ocorrido. Eles disseram: Nós vimos uma grande casa com um grande altar nela, e 12 homens, eles são os sacerdotes. Nós diríamos e um nome, e uma multidão de pessoas que está esperando naquele altar, até os sacerdotes, e recebem as oferendas. Mas nós ficamos esperando. Jesus disse: Como são os sacerdotes? Eles disseram: Alguns, 2 semanas, alguns sacrificam seus próprios filhos, outros suas esposas, em louvor e humildade entre si, alguns com os homens, alguns estão envolvidos em massacres, alguns cometem uma multidão de pecados e de ações ilegais. E os homens que estão de pé ante o altar, invocam teu nome, e em todas as suas ações deficientes, os sacrifícios são concluídos. Depois que disseram isto, eles ficaram quietos porque estavam preocupados. Os discípulos veem o templo e discutem o ocorrido. Eles disseram: Nós vimos uma grande casa com um grande altar nela, e 12 homens, eles são os sacerdotes. Nós diríamos e um nome, e uma multidão de pessoas que está esperando naquele altar, até os sacerdotes, e recebem as oferendas. Mas nós ficamos esperando. Jesus disse: Como são os sacerdotes? Eles disseram: Alguns, 2 semanas, alguns sacrificam seus próprios filhos, outros suas esposas, em louvor e humildade entre si, alguns com os homens, alguns estão envolvidos em massacres, alguns cometem uma multidão de pecados e de ações ilegais. E os homens que estão de pé ante o altar, invocam teu nome, e em todas as suas ações deficientes, os sacrifícios são concluídos. Depois que disseram isto, eles ficaram quietos porque estavam preocupados. Judas pergunta a Jesus sobre aquela geração e sobre as gerações humanas. Judas disse a ele: Rabi, que tipo de fruto esta geração produz? Jesus disse-lhe: As almas de todas as gerações humanas morrerão. Porém, quando estas pessoas completaram o tempo do reino e o Espírito as deixar, seus corpos morrerão, mas suas almas estarão vivas, e eles serão levados. Judas disse: E o que fará o resto das gerações humanas? Jesus disse: É impossível plantar sementes nas pedras e colher seus frutos. Esta também é a maneira, a geração poluída, e a sofia corruptível, a mão que criou as pessoas mortais, de forma que suas almas vão até os reinos eternos do alto. Verdadeiramente eu lhes digo, anjo, poderá ver que, estes para quem, gerações santas. Depois que Jesus disse isto, Judas narra uma visão e Jesus responde. Judas disse: Mestre,
como tu escutaste a todos eles, agora também escuta-me, pois eu tive uma grande visão. Quando Jesus ouviu isto, ele riu e disse-lhe: Você 13º espírito, por que tenta sem se abater? Mas fala, e eu serei indulgente com você. Judas disse-lhe: Na visão eu me vi sendo apedrejado pelos 12 discípulos que estavam perseguindo-me severamente. E eu também vim para o lugar onde, depois de ti, eu vi uma casa, e meus olhos não puderam compreender seu tamanho. Grandes pessoas estavam cercando-a, e aquela casa tinha um telhado de verdura, e no meio da casa havia uma multidão. Faltam 2 linhas, dizendo: Mestre, leva-me juntamente com estas pessoas. Jesus respondeu-lhe dizendo: Judas, sua estrela o desviou. Ele continuou: Nenhuma pessoa de nascimento mortal é merecedora de entrar na casa que você viu, pois aquele lugar está reservado para o sagrado. Nem o sol nem a lua regerão lá, nem o dia, mas o sagrado lá habitará sempre, no reino eterno com os anjos santos. Olhe, eu lhe expliquei os mistérios do reino 46 e eu lhe ensinei sobre o erro das estrelas, e envie-o nas 12 eternidades. Gerado. Jesus disse: Venha, para que eu possa lhe ensinar acerca dos segredos que nenhuma pessoa jamais viu, pois lá existe um grande e ilimitado reino cuja extensão nenhuma geração de anjos jamais viu, no qual há um grande espírito invisível, o qual nenhum olho de qualquer anjo jamais viu, nenhum pensamento do coração jamais compreendeu, e nunca foi chamado por qualquer nome. E uma nuvem luminosa lá apareceu. Ele disse: Permita que um anjo nasça, para ser meu criado. Um grande anjo, o divino iluminado autogerado, emergiu da nuvem. Por causa dele, 4 outros anjos nasceram de uma outra nuvem, e eles se tornaram criados para o anjo autogerado. O autogerado disse: Permite, nasça. E nasceu, e ele criou a primeira luminária para reinar sobre ele. Ele disse: Permita que os anjos nasçam para servi-lo, e miríades, sem número, nasceram. Ele disse: Deixe um éon iluminado nascer, e ele nasceu. Ele criou a segunda luminária para reinar sobre ele, juntamente com miríades de anjos para servi-lo. Isso é como ele criou o restante dos éons iluminados. Ele os fez reinar sobre eles, e criou para eles inumeráveis anjos, para assisti-los. Damas e as luminárias. A Damas estava na primeira nuvem luminosa, que nenhum anjo jamais viu entre tudo aquilo chamado Deus. Ele, que, à imagem, e pela semelhança deste anjo, ele fez a incorruptível geração de 7 aparecer, os 12, os 24, ele fez 72 luminárias aparecerem na geração incorruptível, conforme a vontade do Espírito. As 72 luminárias, mesmas fizeram aparecer 360 luminárias na geração incorruptível, de acordo com a vontade do Espírito, de maneira que o número delas deveria ser de 5 para cada uma. Os 12 éons das 12 luminárias constituem o Pai delas, com 6 céus para cada éon, de maneira que há 72 céus para as 72 luminárias, e para cada uma delas, 5 firmamentos, para um total de 360 firmamentos. A elas foi dada a autoridade, e uma grande hoste inumerável de anjos, para glória e adoração, e depois disso, também espíritos virgens, para a glória e adoração de todos os éons e dos céus e dos firmamentos deles, o cosmos. O cosmos, o caos,
e o mundo inferior. A multidão constituída desses imortais é chamada de cosmos, isto é, perdição pelo Pai e pelas 72 luminárias, que estão com os autogerado e seus 72 éons. Nele o primeiro humano apareceu com seus poderes incorruptíveis, e o éon que apareceu com sua geração, o éon no qual estão a nuvem do conhecimento e o anjo, é chamado éon. Depois disso, dito, permita que os 12 anjos apareçam para governar o caos e o mundo inferior, e veja, da nuvem apareceu um anjo cuja face relampejava com fogo e cuja aparência foi sujada com sangue. O nome dele era Nebru, que quer dizer rebelde, outros o chamam Yaldabaoth. Outro anjo, Saclas, também veio da nuvem. Assim Nebru criou 6 anjos, assim como também Saclas, para serem assistentes, e estes produziram 12 anjos nos céus, com cada um recebendo uma porção nos céus. Os 12 governantes falaram com os 12 anjos: permite, cada um de vocês, e os deixaram. Geração: uma linha se perdeu a anjos. O primeiro é SF, que é chamado Cristo. O segundo é Armatot, que é. O terceiro é Galila. O quarto é Iobel. O quinto é Adonaios. Estes são os 5 que regem o mundo inferior e, preponderantemente, o caos. A criação da humanidade. Então Saclas disse aos seus anjos: criemos um ser humano segundo a semelhança e a imagem. Eles moldaram Adão e sua esposa Eva, que é chamada, na nuvem, de Zoe. Pois por este nome todas as gerações buscam o homem, e cada uma delas chama a mulher por estes nomes. Agora, Sacla não 53 controlou, exceto as gerações, isto, e o governante disse a Adão: você viverá muito tempo com seus filhos. O que é uma longa duração de tempo, a qual o ser humano viverá? Jesus disse: porque você está desejando saber isto. Aquele Adão, com a geração dele, viveu seu tempo de vida no local onde ele recebeu seu reino, com longevidade junto com seu regente. Judas disse a Jesus: o espírito humano morre. Jesus disse: foi por isso que Deus ordenou a Miguel que desse os espíritos das pessoas a elas como um empréstimo, de maneira que elas poderiam oferecer serviço, mas o Altíssimo ordenou a Gabriel que concedesse espíritos à grande geração sem regente sobre ela, isto é, sobre o espírito e a alma. Então, o resto das almas, uma linha se perdeu. Jesus são do mal com Judas e os outros. Luz, quase 2 linhas se perderam ao redor. Deixe, espírito. Isso é dentro de você, mora nesta carne entre as gerações de anjos. Mas Deus fez com que o conhecimento fosse dado para Adão e aqueles que estavam com ele, de forma que os reis do caos e do mundo inferior não poderiam controlar o conhecimento deles. Judas disse a Jesus: assim o que farão essas gerações? Jesus disse: verdadeiramente eu lhe digo, para todos eles as estrelas trazem a conclusão dos assuntos. Quando Saclas completar o lapso de tempo designado para ele, a primeira estrela deles aparecerá com as gerações, e eles terminarão o que disseram que fariam. Então eles fornicaram em meu nome, e matarão as suas crianças, e eles irão, e aproximadamente 6 linhas e meia se perderam meu nome, e ele irá, sua estrela sobre o 13º éon. Depois disso Jesus riu. Judas disse: mestre, por que tu estás rindo de nós? Jesus respondeu e disse: eu não estou rindo de vocês, mas sim do erro das estrelas, porque estas 6 estrelas vagam, aproximadamente, com estes 5 combatentes, e todos eles serão destruídos junto com suas criaturas.
Judas disse a Jesus: Olha, o que farão os que foram batizados em teu nome? Jesus disse: Verdadeiramente eu digo a você, este batismo, meu nome, aproximadamente 9 linhas se perderam para mim. Verdadeiramente eu digo a você, Judas, aqueles que ofereçam sacrifícios a Saclas, Deus, 3 linhas se perderam tudo que é mal. Mas você excederá a todos eles, pois você sacrificará o homem que me reveste. Seu chifre, sua taça, já foi elevado, sua ira foi acendida, sua estrela mostrou-se brilhantemente, e seu coração tem verdadeiramente seu último. Torna-se aproximadamente 2 linhas e meia se perderam. Aflija aproximadamente 2 linhas se perderam regente, desde que ele será destruído. E então a imagem da grande geração de Adão será exaltada previamente para o céu, a terra, e os anjos. Aquela geração que é dos reinos eternos, existe. Olhe, a você tudo foi contado. Erga seus olhos para cima e olhe para a nuvem e para a luz dentro dela e para as estrelas que a cercam. A estrela que conduz o caminho é a sua estrela. Judas ergueu os olhos e viu a nuvem luminosa e entrou nela. Os que estavam em pé no chão ouviram uma voz que vinha da nuvem, dizendo: 58 Grande geração, imagem. Aproximadamente 5 linhas se perderam. Conclusão: Judas Tra e Jesus. Os altos sacerdotes murmuraram porque ele havia entrado no quarto de hóspedes para fazer sua oração. Mas alguns escribas estavam lá observando cuidadosamente para prendê-lo durante sua oração, porque eles tinham medo das pessoas. Aproximaram-se de Judas e disseram-lhe: O que você está fazendo aqui? Você é um discípulo de Jesus. Judas lhes respondeu como eles desejavam, e ele recebeu algum dinheiro e ele o entregou para eles.